de novo, Angélica. E a Angélica, nem te ligo. De repente a mãe chegou mais perto e falou assim, Angélica, por favor, Angélica. E a Angélica, então tá. Foi lá, né? O que a senhora quer, mamãe? Será que é assim que se diz, né? Eu acredito que não. Seria muito apropriado que ela dissesse assim, pois não, mamãe, aqui estou, estava só lendo, mas estou às ordens. Seria melhor, né? Mas não foi, ela rançando ali, como diz o gaúcho, né? E aí a mãe dela disse assim, Angélica, pega esse balde, naquele tempo não era como hoje, e vai lá no poço ali, né? Tem aquela corda que diz, vai lá embaixo, né? E me traz um balde de água. Daí a Angélica pegou o balde e foi balançando assim, né? Toda cheia de vontade, né? E aí pegou a água lá e não pegou nada. Quando ela quis pegar a água, a mãe dela estava assim, né? Como é que a gente faz para lavar o chão? Eu de vez em quando ajudo a esposa, a gente fica assim, né? Daí pega o pano e faz assim, não é? Daí quando a mãe dela estava fazendo assim, ela olhou pela janela, só enxergou a sandáliazinha da Angélica. E a Angélica, blum, lá dentro do poço. Quando faz coisa errada, é isso que acontece, dá mau resultado. E quando a mãe viu, ela começou a gritar, socorro, a Angélica caiu no poço, socorro! E o pai da Angélica, que tinha o esporte que eu pratico, que é o ciclismo, né? Ele vinha lá pedalando a bicicletinha dele, e ele viu a irmã dele gritando que a sobrinha caiu no poço, ele jogou a bicicleta para um canto e saiu correndo pelo meio do milharal, que dava bem certo na porta da casa e na boca do poço, né? E já foi ali na boca do poço e olhou para dentro daquele escuro, né? E ele disse, Angélica! Graças a Deus era verão lá nessa região e tinha pouca água, só deu para amortecer a queda para ela não morrer. E daí ela estava de pé com a água por aqui e ela estava dizendo assim, estou aqui, está escuro, tem sapo. E o tio disse assim, Angélica, fica quietinha aí que o tio vai descer aí. E aí os vizinhos, né, que ouviram a gritaria da mãe, que estavam ali capinando sexta-feira de tarde, assim no solzinho já se pondo, né, estavam ali terminando os afazeres, vieram todos correndo, estavam em roda. E aí eles ajudaram, eles disseram assim, não, tu desce com a corda lá, a gente leva você lá embaixo. E aí o tio disse, olha, eu vou descer aí. E ele desceu lá, tirou o casaco dele, colocou assim embaixo dos braços da Angélica, amarrou a corda e disse assim, pode subir. Daí subiram a Angélica, né? Aí quando a mãe da Angélica viu a Angélica salva ali, deu um abraço e correu lá assim para a claridade ali, que ainda tinha, né? E foi olhar nos cabelos, pelo corpo da Angélica para ver se não tinha machucado. Só um arranhãozinho, não tinha nada. E daí quando as pessoas que estavam ali viram que não era nada, foi um para um canto, outro para o outro, foram indo embora, né? Foram indo embora. E as duas se sentaram lá, não ficou ninguém, só o tio, a mãe e a Angélica. E aí eles estão ali sentados, olhando, de repente a Angélica, o que foi, Angélica? O tio não estava ali, quer dizer, a Angélica assustou-se, porque o que tinha acontecendo? Esqueceram o tio lá dentro do poço, está entendendo? Olha bem, muitas vezes nós não esquecemos alguém que desceu aqui nesse poço para nos salvar, né? Então nós vamos hoje apresentar alguns sinais, né, positivos e algumas escolhas que nós devemos fazer para mostrar que nós aceitamos este sacrifício, né? Não do tio, mas do nosso Deus que voltou, que veio aqui a este mundo para nos salvar. Aqui nós temos o Elon. A palavra Elon, eu não sei traduzir, né? Mas o conhecimento que eu tenho me dá assim, uma base para eu traduzir, tá certo? E daí eu coloquei assim, tenho certeza absoluta que El é Deus. Elon seria Deus ao redor, Deus cuidando, Deus perto, né? Mas eu tenho certeza que El, pelo menos, é Deus, tá? Então, traduzindo aqui, transliterando, trazendo para o nosso idioma, Elon é Deus ao redor, Deus cuidando. Depois vocês dão uma pesquisada, né? E eu ouvi alguém dizer aqui também Eli, e aqui no Brasil a gente diz assim, Eloi, né? Eloi, outros dizem Eloir, não importa, todos são variantes do nome de Deus, assim como o teu, pelo menos na primeira parte, tá, irmão? Então, olha só, é bom a gente saber disso, né? E este nosso Deus, principalmente Eloi, ou Elohim, é plural. Então já entra aqui Pai, Filho e Espírito Santo. E este Deus, Ele cuida de nós, como eu traduzi aqui Elon, tá? Cuida da gente ao redor, tá ali, né? Aquela coisa toda. Só para terem uma ideia, eu quero aqui mostrar alguns sinais e algumas decisões, algumas escolhas que nós podemos e devemos fazer, tá certo? Para que nós possamos permanecer no caminho em que nos levará a nos encontrarmos com este Deus Salvador, tá certo? Então podem abrir o Sagrado Livro na carta de Paulo, meu xará, aos Romanos, no capítulo 7, no verso 7 também, onde nós lemos assim:
Que diremos, pois? É a lei pecado? É uma pergunta. Como as pessoas vêm por aí, vocês vão encontrar pessoas que tentam botar na cabeça, assim, amarra, que alguns mandamentos da lei não vigoram mais, que não são mais assim, principalmente o quarto. Mas aqui a pergunta é, que diremos, pois? É a lei pecado? Pelo que eles mostram, parece que é pecado agora observar a lei, porque a salvação é só pela graça. Mentira, está entendendo? Mas continua. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então já começamos a ter alguns sinais, né? Só para ter uma ideia, em uma noite em 1974, alguns malandros removeram os sinais de parada em diversos cruzamentos perto da cidade de Fairmont, na Carolina do Norte. Eu acho que talvez vocês podem ter passado por perto ou até lá, né? E no dia seguinte, olha só, o problema de tirar os sinais, né? No dia seguinte, uma senhora passou por um destes cruzamentos e, sem frear o automóvel, claro, não tinha mais o sinal de pare, ela passou direto. E o que aconteceu? Bateu em outro veículo, matando 2 pessoas e ferindo 3, porque os sinais foram tirados. Está vendo? Na lei de Deus, ali nós vemos alguns sinais que não devem ser removidos, e são para nos salvar, ó. Alguns anos antes, uma outra mulher morreu no mesmo cruzamento, depois de terem sido removidos os sinais de paradas por outros vândalos. Está vendo? Então não foi a primeira vez, no mesmo lugar. E pessoas morreram ali. Olha bem, exatamente isto é o que Satanás tem feito, mas infelizmente, o mundo em geral, ele tolera essas coisas, infelizmente. E tolera o maior anarquista de todos os tempos, o maior bagunceiro, né? Aquele que quer ver você encrencado, quer ver você se dando mal e até morrendo, né? O grande conflito está concentrado na luta de Cristo para impedir que Satanás destrua sinais de parada. E ele inspirou lideranças que nasceram, né, nas margens do ano de 1844, a criar, ou seja, a tornar, vamos dizer assim, aceita civilmente, né, pelas autoridades, desde Norte América, em todos os países por onde é feito o evangelismo, a criar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Não criar, mas fazer ela aparecer, porque ela veio desde os tempos lá do Éden, né? Mas fez agora ela aparecer legalmente. Esta é a palavra que eu estava engolindo aqui, não me vinha, tá certo? Hoje nós somos seguidores, né, destas orientações, mas o diabo ele não quer. E o que ele faz? Que a lei foi abolida, tá? Então não engulam isso, não aceitem, não precisa brigar, mas também não aceitem isso aí, tá? A lei de Deus, ela provê uma série de sinais para nos dar segurança e proteção, para dar a todos os seres humanos, né, proteção. E remover qualquer um destes sinais significa exatamente tragédia e ruína. Então, não entre nesta, né? Na estrada da vida, podem ser vistos inválidos, vocês veem por aí, eu tenho visto, né? Inválidos, pessoas feridas, pessoas doentes, pessoas que morrem, né? Porque, na verdade, transgrediram ou não conheceram estes sinais, né? Então, se apresentam nestas condições que eu estou falando aqui, e isto é ruim. E o que você é? Você é um guardião desta verdade que está sendo preservada, todos os sinais, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você deve ser um proclamador destas verdades, e eu também. E eu fico feliz. E eu digo assim, ó, por que Deus deu 10 mandamentos? Eu tenho andado por aí e mexido com leis, né, com questões legais, e eu percebo que cada lei tem uma emenda, aquilo é cumprido, rapaz. Não tem nenhum advogado aqui, não. Aquele negócio é cumprido, cheio de emenda, o cara se perde todo. Mas por que a lei de Deus tem só 10 itens? É para ser fácil, para a gente não esquecer. E eu sei os 10 mandamentos, vocês eu acho também sabem, de cor, porque esse é o objetivo, é ser fácil. E eu vou dizer para vocês uma coisa, em torno da lei de Deus gira toda a questão moral. E agora eu vou dizer uma palavrinha mais bonita que a irmã mencionou, equilíbrio, temperança. Tudo em roda da lei de Deus. Quando você fala como foi ela, como ela mostrou ali, quando você age desse jeito, com este equilíbrio, as coisas ficam boas. E é isso que nós queremos, né? Existe, porém, olhem só, eu vou dizer para vocês ainda mais uma outra frase, os sinais espirituais, né, que indicavam as paradas, naqueles exemplos que eu mostrei, que foram removidos, fez com que eles perdessem o rumo da vida.
E tem muita gente boa por aí, sem rumo, ensinando coisas que Deus nunca ensinou, né? Com problemas graves, né? E agora eu vou para o que eu queria dizer, e já estava iniciando com essa palavra, existe. Já tinha até pronunciado, dito aqui, né? Existe, então, eu digo, um outro grupo que tem retirado intencionalmente os sinais de parada. E este grupo está sofrendo sérias consequências. E entre eles nós vemos religiosos, pessoas religiosas, que estão proclamando, que estão ajudando as pessoas a terem problemas. E alguns dizem, mas não é intencional. Graças a Deus que de novo vou para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim que o tempo da ignorância Deus não considera. E se não é intencional, eles são perdoados. Mas eu estou me referindo agora aos que têm maldade. Que tem alguns aí que eles pensam que religião é time de futebol. Ele é daquela e não muda. Nem que morra, pois vão morrer alguns. Porque estão sendo errados. Estão sendo irredutíveis. É para esses que eu estou falando. A igreja adventista, ela é uma igreja que guarda a verdade absoluta. E eu gostaria de olhar para as pessoas de outras religiões e dizer, é tudo a mesma coisa. Gostaria. Mas eu não posso, porque não é. Entendeu? Não tem como eu fazer isto, porque não é. A verdade é só uma. E a verdade, ela é uma sinalização para a minha salvação. É dizendo assim, anda por aqui, ó, vai te dar bem. Sou eu que estou dizendo. Deus, né? É Deus dizendo. Sou eu que estou dizendo. O eu sou, o Eloi. Né? O Elohim, o Eloi, o Eloir, não importa. Aí com alguns... eu vi alguns nomes aqui, né? Há alguma coisa errada, meu querido irmão, nestes sinais que são mudados, né? As pessoas sofrem as consequências. Quantas vezes eu tenho ouvido por aí pregadores dizer que a eterna lei de Deus foi cravada na cruz. Mas, mentira bem grande. Foi cravada na cruz. Eles confundem lei moral com lei cerimonial. Foi cravada na cruz alguma lei? Foi a lei cerimonial. Todas as leis que apontavam para o sacrifício de Jesus foi cravada na cruz. E ainda tem duas que permanecem, que é a Santa Ceia e o batismo. Isso aqui é real, continua. Não foi tudo cravado na cruz, né? Alguns ainda são cerimoniais, mas ainda permanecem, está entendendo? Então, tome cuidado quando alguém falar alguma coisa para você a respeito de que a lei foi abolida ou mudada. Não foi, tá? Há alguma coisa errada nestes sinais de parada estabelecidos por Deus? Resposta é não tem nada de errado. Está tudo certinho, né? O texto bíblico de hoje, que nós já lemos ali, Romanos 7,7, né? Ele responde enfaticamente a esta pergunta, né? E a resposta é não tem outra. Tem alguma coisa de errado na lei de Deus? Não. Agora a lei que é santa, justa e boa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Uma coisa que é santa, perfeita, justa e boa, você tem coragem de mudar? Eu não tenho, então você não é doido, viu? A irmã falou, né? O que é doido? Doido é aquele que não se une. O sujeito, como eu falei lá no nosocômio, lá, né? Ao perguntar, vocês não têm medo que eles se rebelem? A resposta foi, não, louco não se une, doido não se une, está entendendo? Então nós estamos unidos por uma coisa boa, que é a lei de Deus, pelo sacrifício de Jesus e pelo amor do nosso Deus. Estamos unidos como igreja, somos uma igreja, essa é uma verdade. Se mudar isso, já não é mais adventista. Se você fizer de outra forma, você não é adventista, você está tapeando por aí, se passando por, mas não é, entendeu? O adventista é este aqui, deste jeito, tem que viver desta forma, né? Então aqui a resposta é não. E o decálogo, né, a lei de Deus, ela é uma lei de vida e não de morte. Certamente para quem? Para aqueles que obedecem, né? A função dos 10 mandamentos é guardar e preservar. De novo ali, se eu traduzir certo, né, fica ao redor. A Bíblia diz bem claro, está escrito lá, concebe, né, envolve ao redor de você uma cerca. A pessoa cuida de você, concebe, põe uma cerca ao redor de você, está entendendo? É isso que faz a lei. Eu gosto muito do sítio, eu moro aqui em Taquara, né? Aqui ali próximo da tia Célia. Mas se você olhar para a minha mão, toda machucada assim, né? Agora que eu sou aposentado, então estou mais feliz do mundo, né? E daí alguns dizem assim, e eu gosto disso, das pessoas dizem assim, mas tu gosta de se machucar? Não, eu gosto da atividade que eu faço quando me machuco, mas não gosto de machucar. Entendeu? Aqui eu estou fazendo alguma coisa simples, eu gosto daquela atividade, tá certo? Então, eu gosto das coisas que Deus deu para nós, né?
E hoje mesmo, se nós formos querer mostrar o que Deus diz como sendo verdade, às vezes a gente até se machuca, mas eu continuo gostando, porque é o melhor, dá prazer, né? Mas experimenta pegar uma pessoa assim crua e querer mostrar para eles alguma parte dos 10 mandamentos ali em torno, principalmente dos últimos ali, ali do amor, dos últimos não, da metade para o primeiro, desde o adorar a Deus até ali no 4º mandamento, você vai ter problema. As pessoas não vão entender logo. Então, muitas vezes a gente se machuca com aquilo que é bom, e a lei de Deus é boa. Como eu disse, uma coisa santa, justa e boa e perfeita, eu não tenho coragem de mudar. Mas tenho vontade de cumprir e fazer aquilo que Deus nos pede. A função dos 10 mandamentos é guardar e preservar. Vamos rejeitar decididamente toda e qualquer, vamos dizer assim, tentativa, né, para enfraquecer a lei de Deus. Quando você estiver em algum lugar que alguém tentar enfraquecer a lei de Deus, dizendo, não é bem assim, você ouve, seja bem chique, assim, né? Fala delicadamente, mas diga, não, o que ele está falando não é verdade. diga com jeito, entendeu? Talvez até nem precise usar as palavras que eu estou dizendo aqui, porque pode te machucar, está entendendo? Mas nós não podemos aceitar, tá certo? Vamos rejeitar. Nunca vamos permitir que a nossa influência esteja do lado dos que combatem o decálogo, por palavra ou por ação. Nunca podemos permitir. Se nós estamos caminhando para o céu, se nós estamos seguindo os sinais que indicam aquele lugar maravilhoso, onde Jesus já está a nos esperar, onde Deus está, onde os anjos, onde os salvos já estão, alguns, dentre eles Moisés, que ressuscitou, Elias, e alguns que ressuscitaram quando Jesus também ressuscitou, já estão lá. É para lá que nós vamos, então nunca aceite que alguém fale de outra forma, né? Por exemplo, Davi, ele sofreu terrivelmente quando ele desprezou os mandamentos de Deus e ainda prejudicou muita gente sob a sua influência. Ao seu redor ali, ao seu Elon ali, ele prejudicou alguém, né? Tá certo? Infelizmente, por causa da sua influência, né? Ao seu redor, ele fez errado. Deus não, ao redor de você, ele cuida. E ao redor de você, ele botou sua lei. É maravilha, né? O relato de sua vida teria sido diferente, a vida de Davi, e muito melhor, se ele sempre tivesse se lembrado das palavras dele próprio, que estão lá no Salmo 119, 97. Que coisa linda! As próprias palavras do Davi, que depois, o adágio popular gaúcho diz assim, quem apanha, aprende. E quem apanha e não aprende, o que é? A Bíblia, assim, numa palavra chique, bonita, ela diz assim, é nécio, neófito. Mas as crianças dizem assim, é burro. Desculpe dizer, né? Não é assim? Mas como a Bíblia diz com um jeitinho bonito, né, essa é a realidade. Mas eu vou dizer da maneira grosseira, é muito burro. Desculpe, né? Essa é uma verdade. Então, o que foi que Davi fez errado, mesmo que ele tenha colocado lá no Salmo 119, 97? Quanto amo a tua lei. Olha só. A minha meditação, ela é a minha meditação todo o dia. Que seja realmente a tua e a minha meditação todo dia, a lei de Deus, né? E vamos fazer as escolhas acertadas. Vamos abrir lá em Josué 24, o versículo 15. Ainda tem um tempinho aqui, né? Olha bem, que coisa legal. Isso que Josué disse, né? Josué, vou deixar todo mundo achar, porque eu gosto desse barulhinho, folheando a Bíblia. Eu gosto desse som no meu ouvido, tá certo? Eu estou escutando. Esse barulhinho da seda aí, né? Olha bem, Josué 24, 15. O Salmo a gente já leu. Josué 24, 15. Olha bem o que diz aqui, Que coisa maravilhosa! Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor quem é? Eli, Eloi, Eloi. Tá? É isso aí, é o nosso Deus. Nós vamos servir o nosso Senhor. No dia em que o grande missionário da África, David Livingstone, olha bem, foi sepultado na abadia de Westminster, né? Milhares de pessoas lotaram as ruas de Londres para prestar a ele a última homenagem. Já pensou? Então, David Livingstone, olha só que coisa linda. Em meio à multidão, porém, olha só o que tinha lá. Em meio à multidão, um homem idoso, vestido de maneira modesta, chorava copiosamente. Alguém lhe perguntou o motivo de seu pranto assim tão acentuado, convulsivo. Alguém chegou perto e perguntou para ele. Eu lhe direi o porquê, ele falou. Ele respondeu então, olha só, banhado de lágrimas. Olha o que ele disse. Eu vou dizer aqui, David Livingstone, né? David Livingstone, tá? E eu,
David Livingstone e eu, nós nascemos na mesma vila, crescemos, estudamos na mesma escola, frequentamos a mesma igreja, trabalhamos juntos na mesma sala, mas Davi seguiu o caminho do Evangelho e eu desprezei o convite de Cristo. Agora, ele é honrado pela nação e pelos cristãos de todas as partes, do mundo até, mas eu sou negligenciado, desconhecido e ignorado. Nada tenho que esperar para o futuro, senão ser um morto ou um sepultamento de um homem bêbado, que foi bêbado a vida toda. Vejam bem, triste isso, né? E talvez vocês possam perguntar assim, por que nos conta, pastor? Olha o que Josué diz, o grande líder de Israel, no crepúsculo também da vida dele. O que foi que Josué fez? Ele ajuntou todas as forças. E vejam o que ele disse lá em Josué 24:1. Ele juntou todas as suas forças. E diz assim, ó, todas as tribos de Israel em Siquém, ele juntou todas essas tribos e chamou os anciãos, né? E também os cabeças, os juízes e os oficiais. E o que foi que ele disse? Ó, vamos olhar lá, tá? Olhem só, eu deixei aqui, mas não abri. Deixa eu abrir aqui, tá? Para vocês verem. Olhem só, Josué, deixa eu só dar um detalhe aqui. Josué 24, tá? Eu estou em Deuteronômio, por isso que não deu. Aqui tá. 24, vocês conhecem de cor. O versículo 1. Reunindo, já falei isso aqui, ali toda a liderança, né, em Siquém, chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então, olha bem, no versículo 15, olhem bem aqui no versículo 15, veja bem, vou ler. Deixe-me ver aqui, ó, olha bem, eu vou ler só o 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. E aí ele fala aquilo que eu já disse. Eu e minha casa, ele como líder, e a sua casa que o segue. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alguns dizem assim, pastor, mas o senhor tropicou aqui, falou, gaguejou para dizer uma coisa que nós já sabemos, e eu também sei, podia dizer sem ler, né? Mas eu vou dizer por quê. Olhe bem, vocês já ouviram as pessoas em casa, né, dizer para o filho assim, você tem que me obedecer. E o filho diz assim para o pai, porque o senhor quer, eu tenho que fazer do meu jeito. Daí o pai diz assim, não, enquanto você estiver aqui sobre esse teto, aqui quem decide sou eu. E eu vou dizer para vocês, se tiver na tua casa um filho com 40 anos, que ainda está ali dependente, que mora junto com você, ele não apita nada ali, no que tem que ver com a verdade, tá? Isso é bíblico, e o Josué usou esse critério já naquela época, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aqui debaixo do meu teto, é deste jeito. E é bem chique um filho olhar para o pai e dizer, sim senhor, se tiver 50 anos, sim senhor, se tiver mais até, porque ali ele está debaixo do teto do seu pai, daquele que ele criou, e o nosso Deus é um Deus de amor, e ele quer que nós façamos isso. E sabe como é que fica a coisa? Fica bem. Não, mas eu mando em mim, sim, pode mudar, do portão para fora, aqui para dentro é desse jeito. Mas não parece muito radical? Vem cá, mas a verdade é radical, ou ela para te salvar, ela não pode ser mudada em nada? Ou você aceita ela radical e segue, ou então desdenha e deixa de qualquer jeito. E daí você não é mais um servo do Senhor. Servo é aquele que se submete, tá certo? Então o filho que quiser fazer diferente, a ordem é do portão para fora, dentro de casa, não. Foi essa a questão aqui que o Josué mostrou, né? Eu quero avançar ainda mais um pouquinho, antes de terminar, né? Servir ao Senhor é, na verdade, uma obrigação que nós temos não só em praticar, mas em ensinar. Temos que ensinar. Quem nós vamos ensinar? Aqueles que estão ao nosso redor, de novo. Aqueles a quem nós temos autoridade. Começa pela nossa casa. A gente tem a intenção, muitas vezes, de salvar a vila inteira, a cidade inteira, e eu digo amém, né? Mas a tua responsabilidade é fazer o máximo de você, pelo exemplo, para salvar primeiro a tua casa. E é isso que o Josué disse, e é isso. Tudo isso que nós fizemos aqui, hoje, na parte do sermão, não precisava nem ter feito todas essas voltinhas que eu dei. Era só seguir o que o Josué disse e perguntar para vocês assim, entenderam? Entendi. Vocês diriam, né? Então vamos praticar. E a gente podia ir embora. E é o que já estou querendo fazer daqui um pouquinho, tá? Então, podem ficar tranquilos. Olhem só,
Que insensatez seria para Israel escolher as divindades dos amorreus, como Josué falou. Escolhei hoje, se vocês vão seguir os amorreus, mas olha só que burrice, a palavra chula que eu usei, né? Por que burrice? Tá? Porque olha bem, os deuses desses povos foram evidentemente incapazes de proteger os seus adoradores, os quais foram destruídos completamente. Então tu vai seguir alguém que não tem poder nenhum ou alguém que tem poder. É burrice, tá? Então nós podemos ver isso como um exemplo que eu estou querendo colocar aqui, da parte de Josué, que nós devemos levar para os nossos queridos. Olha bem, a terra em que eles habitavam tinha sido dada por herança ao povo de Deus. A terra daquele povo lá, que eles estavam até se inclinando, quando Josué falou isso aí, eles estavam se inclinando para a idolatria. O povo de Deus foi acompanhado disto, desde lá do tempo de Moisés, ali, até antes. Né? Estão servindo a Deus, Deus faz milagre, Deus faz coisas absurdas, daqui um pouquinho estão eles lá fazendo tudo igual. E eu pergunto, e nós? Agora vamos fazer um shopping aqui bem pertinho da gente, né? Um shopping não, uma van, né? E parece que isso é o que tem de mais significativo aqui na região. Entendendo? É o que tem na cabeça das pessoas. É o aqui e o agora. Não, maravilha, eu também gosto de coisas assim, né? Mas não é isso. Olha bem, uma insensatez. Na vida há escolhas a serem feitas. E as escolhas que nós fazemos, elas produzem consequências duradouras, né? Se a escolha for boa, será uma fonte de bênção. Se for má, produzirá maldição. Sabe aquele adágio popular que às vezes a gente fala por aí, que vocês sabem também, e que vocês vão terminar para mim? O adágio diz assim, ó, se correr o bicho pega, se ficar? Pois é. Não tem escolha. É isso, não tem escolha. É o pingo no i, é desse jeito, não tem como. Se você não pôr o pingo no i, alguém vai pensar que é L, mas é i. E é isso que tem que ser, a lei de Deus é assim, é do jeito que é, tá certo? Avançando, olhem bem, temos que entender isso e fazer como Deus está mandando, né? Tente projetar a sua mente para o lugar agradável em que Josué desafiou o povo de Deus, tendo então as montanhas de Ebal e o monte Gerizim, né? Um ali de frente para o outro, e eles estavam ali como testemunhas silenciosas. Já pensou? Vão estar até hoje lá, mas testemunhas silenciosas. E então, diante daquele, é um costume, né? O Josué fez essa exortação. E a mesma exortação. E daí você vai dizer assim, puxa pastor, mas o senhor pensa que a gente é criança? O senhor até agora veio aqui, falou muita coisa, repetiu, e agora o senhor vai dizer de novo a mesma coisa, vai perguntar para nós. Não somos criança, mas eu vou fazer isso. Tá certo? O que foi que Josué fez? Ele disse o que eu vou dizer para você hoje. Escolhei hoje a quem sirvais. O dilema, ele provocou uma resposta favorável, e o povo disse, e é o que eu quero que você, sem dizer nenhuma palavra, faça, e eu também. E o que o povo disse está em Josué 24:16. Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Por quê? Porque eles não têm nada para dar. Não tem nada para dar. Essa é uma verdade, não está escrito lá, só está escrito que longe de nós servir outros deuses, né? Mas eu estou dizendo, por quê? Porque eles não têm nada para dar, e eles perceberam, quando Josué disse, ou o Deus dos amorreus, né? O Deus que eles seguiram e se deram mal, ou o Senhor, ele não, longe de nós vamos seguir ao Senhor. Mas infelizmente, se a gente olhar o avanço ali na Bíblia, em outras, mais à frente no futuro, lá estavam eles caindo de novo. Por que eu estou dizendo? Porque agora nós somos a realidade. A história que você está escrevendo hoje, eles vão ler amanhã. E aquela história que nós estamos lendo aqui, do que eles fizeram no passado, já passou, mas ficou o relato. E o relato me é um exemplo. Escolhei hoje a quem servir. E agora eu digo e quero que vocês digam também, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ponto final, não tem o que fazer. Vamos dar o nosso exemplo, vamos agir e vamos viver com essa esperança do nosso coração, em nosso coração, a da vida eterna, porque ela foi paga. Jesus já pagou por ti e por mim. É muito fácil. E é isso que eu quero, é este meu desejo, que nós possamos obedecer e exaltar o nome de Deus, fazendo a escolha certa e observando os sinais que Ele nos mostra através da sua lei. É o meu desejo. Amém. Que Deus nos abençoe. E agora vamos fazer o teste agora, assim que for colocado o hino que já foi indicado lá, né? Nós vamos ficar de pé, ok? Assim que ficar de pé, vamos cantar, vamos orar e vamos embora. Amém? Oremos. Te agradecemos, ó Deus,
pela oportunidade que nos concedestes de estarmos aqui na tua casa, nos encontrarmos com nossos irmãos, teus outros filhos, para juntos comungarmos. Agora, ó Deus, nós vamos nos retirar, vamos retornar às nossas casas e pedimos que os teus anjos nos acompanhem e nos protejam. E que o teu Espírito nos fortaleça para que nós possamos te obedecer, para que nós possamos seguir a tua lei. E que ela continue sendo ao redor de nós uma cerca que nos protege, que nos priva de errarmos. Estas bênçãos nós rogamos, não porque haja de nossa parte merecimento, mas pelos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Amém.